Dzień dobry, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da relação diplomática entre o Brasil e a Polônia. Essa é mais uma proposta de videoaula do programa Linhas do Conhecimento que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Antes da gente iniciar nossa aula, é importante nós fazermos a higienização das mãos. Então vamos lá. Eu vou colocar meu álcool, o meu é líquido, o de vocês pode ser gel, pode ser higienização das mãos, lavar as mãos. E enquanto vocês também fazem a higiene nas mãos de vocês aí, por favor, separem os materiais de vocês. Um caderno, uma folha sulfite, lápis, caneta, borracha, enfim, o que vocês preferirem, o que vocês tiverem ao alcance de vocês. O importante é vocês terem algum recurso para anotar as informações da aula de hoje. Vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar, ok? Ótimo! Agora que está todo mundo com as mãos higienizadas, vamos começar falando um pouquinho da Polônia. A Polônia é um país localizado na Europa Central. Ela é dividida em 16 províncias. Sua capital é Varsóvia. Ela é o 9º país maior da Europa. Tem um pouco mais de 37 milhões de habitantes e a sua língua oficial é o polonês. A diferença do fuso horário da Polônia e do Brasil são de 5 horas. Por exemplo, no Brasil são 9 horas da manhã e lá será 14 horas, 2 horas da tarde. A sua moeda é zloty. Ela é igual a R$ 1,41 do real brasileiro. Agora vamos falar os países que fazem fronteira com a Polônia. Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, Ucrânia, República de Belarus. A Polônia possui um passado histórico muito importante. Foi o palco de grandes decisões mundiais, como a assinatura do Pacto de Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial. O que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia foi um acordo militar também conhecido como Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua. O seu nome se deve ao local que ele foi assinado, Varsóvia, capital da Polônia. O objetivo deste pacto era contra-atacar caso algum integrante sofresse intervenção militar interna e garantir a cooperação mútua entre os seus integrantes. Ele foi firmado em 14 de maio de 1955, estabelecendo uma aliança entre os países do leste europeu e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quais eram os países do leste europeu? Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. Ele foi extinto, ele se encerrou em 1991, com o fim do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. A bandeira é um símbolo oficial que representa um país diante do mundo todo. É a identidade do país.
A bandeira da Polônia são duas faixas horizontais, uma branca e uma vermelha. As cores da bandeira da Polônia, ela tem origem no escudo do país, que é muito utilizado. O branco representa a águia branca e o vermelho a cor do fundo do escudo. Ela foi adotada oficialmente em 1919. O brasão de armas da Polônia é uma águia branca, como vocês estão vendo na tela, com a coroa e as garras douradas. Ela é uma variante da bandeira com brasão de armas no meio da faixa branca e ela é legalmente reservada para uso no exterior e no mar, quando vocês verem a bandeira com o brasão junto. Agora vamos falar um pouquinho das relações entre o Brasil e Polônia. Possui ricas tradições desde o período anterior à Segunda Guerra Mundial. E um dos seus pilares nos dias atuais é a comunidade polonesa e seus descendentes. Em um número significativo no Brasil, mais precisamente nos estados de São Paulo e do Paraná. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a proclamar o reconhecimento da criação da Polônia unificada e independente. Em 17 de agosto de 1918, por meio de uma nota do ministro das Relações Exteriores no Brasil, na época, o Nilo Peçanha. Nas relações comerciais, a Polônia situa-se como o maior parceiro comercial do Brasil na Europa Central, e o Brasil é o maior parceiro comercial da Polônia na América Latina. Como nós já vimos em outras videoaulas, nós veremos novamente para a gente relembrar bem sobre o que é embaixada e o que é consulado. O que é uma embaixada e o que é um consulado? Vamos relembrar? Embaixada é o local que representa o posto máximo de um país dentro do outro. Por exemplo, é como se um pedacinho da Polônia estivesse dentro do Brasil. Lida com a relação entre dois estados. Cada país tem apenas uma embaixada em cada nação parceira, sempre na capital. Embaixada trata de assuntos como políticas externas, direitos humanos, economia e cultura. O consulado, ele trata das relações entre o Estado e o povo. Podem ter vários dentro do mesmo país. Por exemplo, nós temos 6 consulados da Polônia dentro do Brasil. Consulados, eles prestam auxílio administrativo e eles emitem os documentos, como passaporte, certidão de casamento, certidão de nascimento, vistos para a entrada no país, atestado de óbitos, adoções e vários outros. Eles informam a nação de origem sobre a emissão destes documentos. O consulado também tem o dever de proteger seus cidadãos em caso de conflito. O Brasil, ele possui uma embaixada em Varsóvia e a Polônia possui uma embaixada em Brasília, que é a capital do Brasil. O embaixador do Brasil em Varsóvia é Radil da Rocha Viana. Ele é carioca, formado em Direito e sua trajetória profissional, em grande parte, foi no diplomacia multilateral. Uma diplomacia multilateral, ela se refere a vários países trabalhando em conjunto sobre um determinado tema. O Radil ingressou na carreira diplomática em 1980. O embaixador da Polônia se chama Jakub Skiba. Ele nasceu na Cracóvia e é um historiador, um funcionário público e um diplomata polaco. Existem 6 consulados da Polônia no Brasil, como a professora já falou anteriormente. Existe consulado honorário em Manaus, consulado honorário em Fortaleza, um setor consular da Embaixada da Polônia em Brasília, um consulado honorário
em São Paulo e um consulado honorário em Belo Horizonte. E o Consulado Geral da Polônia fica aqui em Curitiba. A cônsul geral da Polônia aqui em Curitiba se chama Marta Olkowska. Ela é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Varsóvia. De 2008 a 2012, ela exerceu funções de cônsul da Polônia em Lisboa. De dezembro de 2017 a março de 2020, ela assumiu a chefia da missão diplomática da Embaixada da Polônia em Brasília. E a partir de abril de 2020, ela é a nossa cônsul geral. E ela gentilmente nos cedeu um vídeo para falar um pouquinho sobre o trabalho diplomático. Vamos assistir? Bom dia, meu nome é Marta Olkowska e sou cônsul geral da Polônia em Curitiba. E hoje vou lhes contar um pouquinho sobre relações diplomáticas entre a Polônia e o Brasil e sobre o trabalho diplomático e o trabalho consular. Então, em ano 2020, nós celebramos 6 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois países. Para a Polônia, essa data foi muito importante, já que o Brasil foi o primeiro país da América do Sul que reconheceu a nossa independência, nossa reconquista da independência, já que Polônia tem uma história mais que 10 séculos da existência. Então, falando um pouquinho mais sobre as relações diplomáticas e consulares, vale a pena ter em mente as perguntas que foram nos enviadas. Então, a primeira pergunta era: quem é o cônsul-geral? Então, a minha resposta é que cônsul-geral é um cargo da chefia no consulado-geral, da mesma maneira como embaixador é um cargo da chefia na embaixada. E é uma função muito importante. Na maioria das vezes são os diplomatas de carreira que chegam a cargo da chefia nos consulados e nas embaixadas. Outra pergunta que foi nos feita é: qual é a função do cônsul? O que faz o cônsul? Então, a nossa principal tarefa é representar os interesses da Polônia, neste caso no Brasil, assim como interesses dos cidadãos poloneses no Brasil. Nós também devemos trabalhar em prol de estreitamentos das relações que unem os nossos dois países, assim como dar o nosso melhor para o desenvolvimento das relações econômicas, culturais, científicas e técnicas. O que precisa para ser um cônsul? E eu acho de todas as perguntas essa mais interessante, porque é muito difícil dizer o que você precisa ter para ser um cônsul. Na minha opinião, o que é mais importante nesta profissão, que foi meu sonho desde a infância, posso dizer, é ter cabeça aberta, tentar entender o outro que pode pensar diferente, pode ter uma crença diferente e uma visão do mundo bem distinta da minha. E essa abertura ao outro, eu acho uma das mais importantes características do trabalho diplomático, trabalho do cônsul. Você precisa também gostar da outra pessoa. Relações interpersonais são uma essência do trabalho diplomático e trabalho consular. Quais são as atividades desse nosso consulado, o consulado polonês em Curitiba? Então, como outros consulados, nosso trabalho dividimos entre emissão dos passaportes, emissão dos vistos. E assim como estamos em Curitiba, o parte muito importante do nosso trabalho é trabalho em prol da preservação da cultura
e a língua polonesa, já que aqui temos uma comunidade muito grande dos brasileiros de origem polonesa. Muito obrigada. Interessante o vídeo, né, da senhora Marta. Vocês viram que ela fala que a importância do trabalho diplomático é entender o outro, é ter empatia. Ela falou sobre ter uma cabeça aberta, sobre que o outro pode pensar diferente da gente, ter crenças diferentes da gente e tá tudo bem, todo mundo se respeita. Então ela disse que o trabalho diplomático, a parte mais importante é ter empatia. Muito legal, né? Muito obrigada, senhora Marta. Em 2020, celebramos o centenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Polônia. Os vínculos de amizade há muito tempo unem nossos povos. Recentemente, Brasil e Polônia têm estreitado ainda mais as suas relações. A colaboração em torno da comunhão de valores e da defesa da liberdade, da democracia e da economia de mercado. É a segunda maior comunidade de descendentes de poloneses no exterior. Ela é estimada em quase 2 milhões de pessoas que se encontram aqui no Brasil. E muitos poloneses estão no estado do Paraná. E vocês sabiam que cerca de 3 mil brasileiros trabalham e estudam hoje na Polônia? Em sua maioria, jovens que vão atraídos no momento pelo progresso econômico. Os encontros de alto nível entre autoridades dos dois países têm sido cada vez mais frequentes, conferindo lastro político à iniciativa nos planos bilateral e multilateral. O diálogo entre esses dois países, eles cada vez têm se intensificado mais, nas áreas como defesa, cultura, educação e esportes. A Polônia caracteriza-se pela normalidade legislativa. Ela é uma república semipresidencialista, pluripartidária. Pluripartidária quer dizer que é um sistema político em qual 3 ou mais partidos políticos podem assumir o controle de um governo. O primeiro-ministro é o chefe do governo, ele que detém o poder executivo. Ele inclui a execução da lei e o gerenciamento dos assuntos do país. O poder executivo é exercido pelo governo e o legislativo incumbe ao governo e às 2 câmaras do parlamento, o Senado e o Sejm, que significa Câmara Baixa do Parlamento. O presidente da Polônia é o chefe do Estado e o poder judiciário é independente dos demais poderes. Agora iremos falar um pouquinho sobre o clima na Polônia. O clima da Polônia é temperado. O verão é quente e curto, o inverno é longo e frio. A melhor época para visitar o país é entre maio e outubro. A temperatura média de verão, 19 e 20 graus. Às vezes faz 30 graus. Janeiro e fevereiro são os meses mais frios. A temperatura desce alguns graus abaixo de zero. E nessa altura, nas montanhas polonesas, tem boas condições para praticar aqueles esportes de inverno deliciosos. Na Polônia, existem muitos festivais e eventos deliciosos para se aproveitar. Existe jazz ao ar livre, que fica no centro histórico, que é o lugar mais especial da cidade, todos os sábados de julho a agosto, e são gratuitos. Existe o Yankee, que é para celebrar o verão. Ele é um concurso de guirlanda. Eles fazem as suas guirlandas e depois eles jogam no rio com muita música e dança. E ocorre na curva do rio Wisła. Existe a Noite dos Museus, que fica 24 horas abertos e são gratuitos para visitação. Tem os concertos de verão, que ocorrem no Parque Lasienki, que são pianistas poloneses e convidados de outros países para tocar Chopin, sempre diante da estátua do Chopin que foi reconstruída.
Existe o Festival de Cinema de Verão, que é uma extensa programação de filmes distribuídos na cidade toda, desde parques até museus. E existe o Festival de Dança de Céu Aberto, que se chama Dançando na Fonte. Vamos falar um pouquinho das curiosidades da Polônia. Ele é um país bem único. Ele tem uma história interessante, repleto de guerras e lutas para manter a sua identidade e também existem muitos personagens, como cientistas, músicos e um papa que foram muito importantes para a história deste país. Vamos falar agora de alguma das personalidades famosas polonesas. Vamos começar pelo Nicolau Copérnico. Vocês conhecem? Ele foi matemático, astrônomo e médico. Ele é autor de uma das mais importantes hipóteses científicas, que é a teoria heliocêntrica, teoria que afirmava que o Sol era o centro do universo e não a Terra, como se acreditava naquela época. Ele explicou o ciclo das estações, do ano e os diferentes posicionamentos das estrelas nos hemisférios. Também detalhou os movimentos da Terra, da Lua e dos planetas. Agora vamos falar de uma mulher muito importante, Marie Curie. Ela é a polonesa mais brilhante da história. Ela foi física e química. Ela conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Ela descobriu os elementos químicos como polônio, e ela deu esse nome por causa da Polônia, e o rádio. Ela foi a primeira mulher a fazer doutorado na França, foi a primeira mulher professora da Universidade de Paris e foi a única mulher a ganhar o Prêmio Nobel por 2 vezes. Aqui é uma estátua de Marie Curie que fica em Varsóvia. Frédéric Chopin. Alguém já ouviu alguma música romântica clássica dele? Ele é um dos maiores compositores e pianista da história da humanidade. Ele começou a estudar piano 6 anos de idade. Aos 7 ele já escreveu a sua própria composição e aos 8 ele já se apresentou em público. E antes da Segunda Guerra Mundial, uma estátua de Chopin foi erguida no Parque La Cienza, em Varsóvia. Nas tardes de domingo no verão, são feitos recitais gratuitos de composição de Chopin para piano. Como eu já falei antes, lembram? Podem ver, a árvore é estilizada. Ela lembra as mãos e dedos de um pianista. O aeroporto de Varsóvia é uma homenagem ao compositor e pianista Chopin. Em 2001, ele foi oficialmente mudado de Aeroporto Internacional de Varsóvia para Aeroporto de Chopin. E ele é o aeroporto mais movimentado da Polônia. A religião é algo extremamente significativo na Polônia, influenciando hábitos sociais. Basicamente, é um país católico. 89% da população pratica esta religião. Durante feriados e festividades religiosas católicas, tudo fica fechado. O Papa João Paulo II era polonês. Ele falava vários idiomas, ele visitou 129 países, visitou o Brasil, percorreu 13 cidades em 13 dias e uma delas era Curitiba. Ele esteve aqui dia 5 de julho de 1980 e falou para mais de 60 mil pessoas no estádio Couto Pereira, onde viu apresentações artísticas, incluindo as danças polonesas. E no dia 6 de julho, ele presidiu a Santa Missa no Centro Cívico e o público estimado era de 700 mil pessoas. O Papa João Paulo II, ele teve um papel muito importante
para o fim do comunismo, na Polônia e em vários países da Europa. O seu pontificado iniciou em 16 de outubro de 1978 e terminou em 2 de abril de 2005 com a sua morte. Ele permaneceu 26 anos como soberano da Cidade do Vaticano. Aqui foi quando João Paulo II discursou para mais de 500 mil de poloneses na Praça da Vitória, que fica em Varsóvia, no ano de 1979. O Papa João Paulo II tornou-se santo da Igreja Católica. Ele foi canonizado em 27 de abril de 2014 e a partir daí ficou conhecido como São João Paulo II. Agora vamos escutar um pouquinho a língua polonesa. Aqui neste quadro nós temos saudações e despedidas. Lembra que eu cheguei querendo me apresentar em polonês? Vamos escutar. O A é bom dia. Aqui eu tenho o som, como que é? A. Dzień dobry. Dzień dobry. O B é oi. Dobry. B. Cześć. Cześć. C. C. Dobry wieczór. Boa noite quando Dobry chega. wieczór. D. Cześć. Oi. Cześć. E. Na razie. Por Do enquanto, zobaczenia. Pa. até a vista. Do jutra. Tchau. F. Até Do amanhã. widzenia. Do widzenia. Adeus. G. Dobranoc. Boa Dobranoc. noite de despedida. Porque o boa noite quando chega é um e o boa noite quando sai é outro. Querem escutar novamente? Agora a professora não vai falar junto para vocês identificarem as letras e o som. A. Dzień dobry. Dzień dobry. B. Cześć. Cześć. C. Dobry wieczór. Dobry wieczór. D. Cześć. Cześć. E. Na razie. Do zobaczenia. Pa. Do jutra. F. Do widzenia. Do widzenia. G. Dobranoc. Dobranoc. E aqui nessa placa está escrito fechado. Vamos falar um pouquinho sobre a imigração polonesa no Brasil. O movimento migratório de poloneses, dos polacos para o Brasil, ocorreu principalmente nos séculos XIX e XX, em busca de uma melhoria de vida, pois no seu território de origem estava tendo um processo de perda de independência. A maioria dos imigrantes estabeleceu-se no Paraná e em São Paulo, como já falamos. E estima-se que haja quase 2 milhões de descendentes de poloneses aqui no país. Aqui no Paraná tem a maior colônia polonesa do Brasil. Os primeiros chegaram aqui em Curitiba em 1871 e eles se instalaram no bairro Pilarzinho. Em 2020, a nossa cidade celebra 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes poloneses. Vocês sabiam que este ano, então, faz 150 anos dos primeiros imigrantes poloneses aqui? E vocês já repararam como a presença polonesa está espalhada por vários lugares de Curitiba? Aqui nós temos na nossa cidade a Praça da Polônia, que fica no bairro Cristo Rei, o Portal Polonês, que fica na rua Mateus Leme, e o Bosque do Papa, que eternizou a passagem dele por aqui. Você já foi nesse lindo bosque? O Bosque Papa João Paulo II, ele fica no bairro Centro Cívico, fica ao lado do Museu Oscar Niemeyer. Ele é composto por 7 casas típicas que se localizavam nos arredores de Curitiba e foram remontadas no bosque, formando um museu a céu aberto. Ele é uma homenagem da passagem do Papa pela nossa cidade. Agora vamos assistir um vídeo feito com muito carinho pelo programa Linhas do Conhecimento. O Parque Memorial da Imigração Polonesa, ou como também é conhecido Bosque do Papa, constitui-se em uma área verde com 48 mil metros quadrados, ao longo do rio Belém, na região central de Curitiba.
O bosque foi inaugurado em 1980, em homenagem à passagem do Papa João Paulo II pela capital paranaense. No bosque, podemos encontrar 7 casas típicas polonesas, que foram construídas quando os primeiros imigrantes dessa etnia chegaram na região de Curitiba, por volta de 1878. Aqui, elas foram remontadas em forma de aldeia. As casas são feitas de troncos de pinheiro encaixados uns nos outros, sem a necessidade de nenhum prego. A primeira casa, que foi visitada pelo Papa, abriga uma capela com imagens do Santo Padre e de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia. Nas demais casas, podemos conhecer utensílios domésticos como antigos ferros de passar roupas, mantegueiras, a pipa para azedar repolho e de serraria e agricultura, como a carroça com rodas de madeira e o abanador de cereais, utilizados pelos imigrantes. O projeto de paisagismo do bosque foi realizado pelo renomado artista plástico e paisagista brasileiro Burle Marx, que inspecionou pessoalmente a obra, dando prioridade para a preservação da mata nativa e o plantio de novas mudas de araucária. Ao todo, o bosque possui 300 dessas magníficas árvores, que são símbolo do Paraná. Andando pelas trilhas do bosque, ainda é possível encontrar 2 estátuas. A primeira, homenageando o Papa João Paulo II, e a segunda, uma contribuição dos imigrantes poloneses para Curitiba, homenageando o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, um dos pais da astronomia moderna. O Bosque do Papa ainda conta com espaço para exercícios, playground para as crianças, ciclovia e uma trilha com saída para o Museu Oscar Niemeyer. Aqui em Curitiba existe um grupo folclórico polonês muito lindo. Ele se chama Wisła, porque o L cortado tem o som do U, sabia? E eu chamei o diretor e coreógrafo do grupo para falar com vocês um pouquinho. Ele gentilmente gravou um vídeo. O nome dele é Lourival de Araújo Filho, ele é professor de História da Rede Estadual, professor de Dança Folclórica e ele é vice-presidente da Aintimpar, que é a Associação Interétnica do Paraná. Olá, eu sou o professor Lourival de Araújo Filho e hoje vim aqui para contar um pouco para vocês sobre a história dos polacos, poloneses, enfim, pessoas de descendência polonesa que moram aqui na região de Curitiba e que se encontram em grande número. Primeiramente gostaria de dizer que dentre os imigrantes europeus que se encontram em nossa cidade ou nas redondezas e até mesmo no estado do Paraná, são os poloneses que estão em maior número. Imigração que começou há mais de 150 anos, ou aproximadamente há 150 anos atrás, e que fez história e ajudou a construir o nosso estado, a nossa capital e as cidades da região metropolitana de Curitiba. Bem, essa tradição é muito importante e hoje ela se manifesta de forma diferente do que se manifestava antes. Hoje as tradições ainda se mantêm muito religiosas, porém a polonidade, ou seja, a manifestação do sentimento de ser polonês, de ser polaco, de ter uma tradição vinculada à Polônia ainda é muito presente. Por exemplo, através dos grupos folclóricos. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos 2 grupos folclóricos poloneses e um deles é o meu grupo que se chama Wisła, W-I-S-L-A, ou seja, Grupo Folclórico Polonês do Paraná, Wisła. Lá no Grupo Wisła nós manifestamos muito fortemente algumas características da cultura polonesa, por exemplo, os cantos, as danças, os costumes como a culinária e até mesmo a religiosidade. Bem, um dos símbolos máximos da manifestação da Polônia é sempre ter presente, numa camiseta, ou num boné, ou em algum elemento, a águia branca, o símbolo máximo da tradição. E na Polônia, o nome do país se chama Polska, em língua polonesa, língua polaca, Polska. A águia branca pode ser encontrada também em diversos outros objetos que a gente utiliza para manifestar a nossa polonidade. No caso aqui, de um boné, olha só que legal, sempre aparecendo a águia branca. Ou ainda numa camiseta, ou numa blusa,
sempre trazendo, portanto, o símbolo máximo da manifestação cultural, que é a águia branca, uma manifestação de polonidade. Gostaria também de contar um pouquinho para vocês mais sobre o nosso grupo folclórico, de que forma ele funciona e de que forma nós manifestamos a nossa polonidade lá. Então, o Grupo Folclórico Polonês do Paraná Vísua tem sua origem não oficial no ano de 1928, portanto já se vão lá mais de 90 anos de muita tradição, muita cultura e muita arte desenvolvida. Quem foi o fundador, vamos dizer assim, a pessoa que iniciou todo esse processo no Brasil foi o professor Tadeusz Morozowicz. Ele chegou então ao Brasil no início do século XX e começou então a desenvolver essas manifestações culturais. Em 1960 ele funda, junto com outros beneméritos, pessoas importantes da nossa sociedade, ele funda oficialmente o Grupo Folclórico Polonês do Paraná, e desde então, desde 1960 até hoje, esse grupo funciona ininterruptamente, ou seja, nunca parou de funcionar. Nosso grupo é composto por várias categorias, dentre elas a categoria infantil, que vai de crianças de 5 a 10 anos de idade, depois a categoria juvenil de 10 a 15, depois a categoria adulta a partir dos 15 anos, ainda temos o grupo master, o grupo sênior, o coral e também a orquestra. Então, um grupo de mais de 150 integrantes. Não há necessidade de possuir descendência polonesa para participar do nosso grupo folclórico. Apenas precisa amar a cultura e ter vontade de aprender a dançar, a cantar, e também alguns aprendem inclusive a língua polonesa, a língua polaca lá, que é muito importante para a manifestação da polonidade. Aqui nós temos alguns elementos culturais, como os trajes típicos, nesse caso um traje da região de Łowicz, que traz sempre elementos em lã pura, no caso aqui tem vários elementos de lã pura, né? Traje bastante quente, porque lá na Europa também é muito frio no inverno, e a beleza desses trajes está também na forma do tear manual, feito em tear manual, e também nos bordados manuais, que são elementos fundamentais. No caso aqui nós trouxemos um elemento do traje feminino, que seria o par desse masculino, nós trouxemos um formato de uma boneca que as pessoas têm em casa, né, um traje completinho numa boneca. Então esse é um pouco do que eu gostaria de falar de polonidade, que é a manifestação através da cultura, cantos, danças, etc., culinária, também através da língua, né, manifestação do conhecimento da língua e também da religiosidade. Esses pilares muito importantes da polonidade aqui no Brasil e que ainda se mantêm presentes na nossa tradição e cultura brasileira. Muito legal, né? E para quem quer participar do grupo folclórico, saber mais sobre a cultura dos polacos, aprender a dançar, entre em contato com eles na rede social. Eles irão ficar muito felizes com o contato de vocês. Aqui nós temos algumas fotos dos dançarinos, da Rafaela e do William. A Rafaela é filha de uma professora que trabalha na Rede Municipal da Educação. E algumas fotos para vocês verem como é bonita essa dança. Agora vamos assistir um pouquinho do grupo folclórico no palco. Oh,
Os trajes populares poloneses, eles podem ser comparados com um campo cheio de flores coloridas. O desfile dos casais vestidos com os trajes é um verdadeiro mar de tecidos, rendas, bordados, lantejoulas, cintilantes e contas coloridas. Cada região polonesa tem o seu traje popular. Lenços, colete, bolsas. Vocês viram essa boneca? Ela está vestida com um traje popular da Polônia. E música? Vocês gostam de música? Eu trouxe aqui um vídeo da banda Coração Nativo. Ela é daqui de Curitiba e ela surgiu com a missão da preservação das músicas polonesas. Jeszcze raz. Vocês ouviram que música gostosa? Então, as apresentações desta banda era feita nos casamentos de famílias polonesas, em festivais folclóricos e animações de festas no interior. E com o passar do ano, eles foram crescendo. Em 2002 gravaram o primeiro CD e daí virou de domínio público, e o que levou a banda a ficar conhecida nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Em 2013 já estavam no seu terceiro CD e eles venderam 50 mil cópias. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Estamos chegando ao fim desta aula e vamos sistematizar a nossa aula. A minha sugestão foi uma cruzadinha para vocês criarem a ideia de vocês do que vocês coletaram desta aula. Polônia na vertical, e daí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem com as respostas para se encaixar na horizontal. Por exemplo, esta é a minha sugestão, né? Eu fiz a minha atividade. No 7, o nome da capital da Polônia. A dica: 8 letras. O que encaixaria na letra 7? Varsóvia, né? Falei bastante durante a aula. E assim vocês podem fazer as perguntas e as respostas que vocês quiserem, relembrando toda a nossa aula de hoje. Eu deixo aqui como sugestão esta atividade para vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Cześć!